Boa noite, eu me chamo Cláudio, como a pastora falou. Para mim é uma honra estar aqui essa noite, poder compartilhar daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Tem alguns meses já. Eu achei muito especial porque é algo muito parecido com o que o pastor Pedro vinha pregando e até com o que aconteceu no acampamento, quando a presença de Jesus era suficiente para nós. Se você estava lá, você sabe do que eu estou falando, amém? Bom, eu sou casado com a Gabriela. Esse ano a gente vai fazer 4 anos de casado, né? E tem sido os melhores anos até agora. Ganhar uns pontos aí, né? Nós somos supervisores desse ministério lindo e juntos nós supervisionamos 2 células, a do João Niero e da Thay, que estão sentados ali, e do Martinello e da Tassiane, que estão por aí. Então, se você só frequenta cultos, eu queria te incentivar a conhecer essas 2 células que são bem especiais. Eu sou suspeito de falar, né? Tem sido um privilégio fazer parte desse ministério, que agora eu estou podendo caminhar mais de perto com pessoas que eu admirava, né? E andando mais de perto agora, eu admiro mais ainda. Não vou citar os nomes aqui, porque são muitos nomes, então eu posso acabar esquecendo de algum. Mas eu, pessoalmente, tenho sido muito impactado por essas vidas. Eu faço parte também do ID, que é uma frente de evangelismo dentro do Ina Jovens, onde nós vamos 2 sextas-feiras no mês, lá no Zerão, para pregar a palavra, para evangelizar. É um ambiente um pouco mais pesado, mas a luz de Jesus não tem deixado de brilhar naquele meio. Deus tem feito maravilhas, operado de forma sobrenatural. E a gente tem o privilégio de ser liderado pelo Thiago Russo, né? Como foi falado aqui, ele está em viagem hoje. Mas quem conhece um pouco ele, um pouco mais de perto, sabe do coração que ele tem, voltado para Deus, voltado para a missão. E ele com certeza é uma das pessoas que tem me inspirado. Andar com ele é desafiador e inspirador ao mesmo tempo. Bom, eu gostaria de orar pelo pastor Pedro. Sei que a pastora já orou, mas gostaria de orar por ele, pela equipe do Drops. Você pode curvar sua cabeça, por favor? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Nós colocamos em oração a vida do pastor Pedro, de toda a equipe do Drops. E eu oro para que o Senhor os use, Pai, de forma sobrenatural, para que a Tua presença possa fluir, Deus, através deles, com palavras frescas, Pai, que vêm do Teu trono, Deus. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu sou do interior de São Paulo. Eu vim para cá com 17 anos. Eu estou aqui faz 12 anos, mais ou menos. Eu vim para estudar, como alguns aqui vieram também. Tem alguém de fora que veio para estudar aqui? Aí, ó. É bem difícil no início, né? Principalmente no início, né? Hoje eu estou aqui faz 12 anos, mas no início eu passei por muitos processos, muitas dificuldades, né? Porque eu saí de uma cidade pequena e vim para uma cidade 10 vezes maior. Então, na cidade pequena, você conhece todos, todos conhecem você, eles sabem quem que é seu pai, sua mãe. Eu vim para cá sem conhecer ninguém, sem ninguém me conhecer, e eu me vi muito sozinho aqui. Então, foi o tempo onde só me restou Jesus, só me restou esse lugar de oração. E é para esse lugar que a gente tem que ir. A Bíblia fala que a chuva cai sobre justos e injustos, e o sol nasce para justos e injustos. Então, ou seja, coisa boa, coisa ruim, acontece com os justos e com os injustos. O fator determinante vai ser aonde você vai correr quando esse dia chegar. Você pode correr para o colo de Deus e talvez ter um encontro com Ele que você não teria se não fosse essa dificuldade. Ou você pode escolher se afastar dEle, se revoltar contra Ele, e aos poucos vai sendo criada uma barreira entre você e Deus. É uma barreira que Deus respeita, que não foi Ele que colocou ela ali. Então, você estando bem ou mal, vá para Jesus.
vá para Ele, porque nessas dificuldades você vai encontrar uma presença que ela é revelada. Ela não é só uma onipresença, mas é uma presença que é revelada e talvez de forma personalizada para você. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, falar um pouco mais sobre a presença revelada de Deus. Então abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 139, a gente vai ler do verso 7 ao 10. É um texto conhecido, você já deve ter lido, ter ouvido alguém ler. Vamos lá, verso 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Feche teus olhos. Espírito Santo, obrigado por essa noite. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado porque a tua presença já é real em nosso meio, Senhor. Eu oro para que a tua presença se manifeste aqui, Espírito Santo. Nessa noite nós te damos liberdade. Age em nosso meio e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Me usa nessa noite, que eu seja um canal do teu coração para o coração dessas pessoas, em nome de Jesus. Bom, como eu falei, o título dessa mensagem é Buscando a Presença Revelada. O texto que nós lemos, ele fala da presença de Deus, mais especificamente da onipresença de Deus. A onipresença de Deus você também já deve ter ouvido falar. É um dos tantos atributos de Deus. É a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares, com todos os seus atributos ao mesmo tempo. Então, ou seja, da mesma forma que Deus está aqui e agora, com todos os seus atributos, Ele também está na rua. Da mesma forma. Da mesma forma que Ele está aqui e agora, com todos os seus atributos, Ele está num shopping, 100% com todos os seus atributos. E apesar de todos estarem debaixo da onipresença de Deus, nem todos estão debaixo da sua presença revelada. São coisas diferentes. Você deve se lembrar quando Deus se manifesta para Moisés através de um arbusto, vocês se lembram? Deus já estava ali? Ele sempre esteve. Mas naquele momento a presença dele se revelou para Moisés e algo aconteceu. Você também deve se lembrar do que está escrito em 2 Crônicas 7,14, quando diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Então, ou seja, existe um outro aspecto da presença de Deus, diferente da sua onipresença. Você também deve se lembrar de Gideão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se sentou debaixo da árvore e apareceu, se manifestou, se revelou a Gideão. E também você deve se lembrar de Jacó em Gênesis 28, quando ele tem aquele sonho de uma escada que liga céu e terra, os anjos descendo e subindo, e de repente ele acorda, e ele fala, o Senhor estava neste lugar e eu não percebi. Então, ou seja, às vezes a presença de Deus está se revelando e a gente pode nem estar percebendo, nem estar vendo isso, né? Então, feita essa distinção entre onipresença e presença revelada, eu gostaria de falar de 3 posicionamentos pelos quais nós podemos provar e desfrutar da presença revelada de Deus. Porque mais importante do que você sair hoje aqui sabendo de conceitos de onipresença, mais importante que isso é que você tenha experiência com a presença revelada. E o convite que a Bíblia nos faz nunca foi para você apenas saber as coisas de Deus, mas para que você conhecesse o próprio Deus. E o conhecimento que a Bíblia fala é um conhecimento não intelectual, mas experiencial. Essa palavra existe, tá? Eu pesquisei. Experiencial, que é quando você tem experiências com isso. Porque como diz Tommy Tenney no seu livro Os Caçadores de Deus, um homem com experiência nunca ficará à mercê daquele que só tem argumentos. Amém? Então, primeiro ponto, como nós podemos provar da presença revelada de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, verso 8.
e farão para mim um santuário, e eu habitarei no meio deles. Repete comigo, santuário. Eu quero começar com uma frase dizendo que Deus não tem amizade com qualquer pessoa. Que apesar de todos estarem debaixo da onipresença dele, como eu falei no início, né, nem todos estão desfrutando da sua presença revelada. E não é nem porque Deus não quer, não é nem porque Ele escolhe algumas pessoas. Mas fica uma pergunta então, por que Ele não se revela a todos? Se você lembrar do que Jesus diz em Mateus 7, verso 6, Ele diz assim, não lancem pérolas aos porcos, e nem deem o que é sagrado aos cães. Ou seja, Jesus está dizendo para você não perder tempo oferecendo coisas sagradas para pessoas que não vão dar valor a isso. Eu tenho comigo que se Jesus nos orienta a fazermos dessa forma, Ele também deve agir da mesma forma. Então, ou seja, Ele não vai revelar a sua face, a sua essência, a sua presença para pessoas que não querem, para pessoas que não honram, para pessoas que não têm zelo por isso, que não vão dar importância para isso. Salmo 25, 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, ou seja, a onipresença sim, essa é para todo mundo. Mas a intimidade do Senhor, os segredos do coração de Deus, são só para aqueles que o temem e respeitam a sua presença. No texto que nós lemos, a palavra santuário, né, farão para mim um santuário, remete a algo sagrado, puro, santo, separado. Então é só você pensar em quais contextos Deus vai revelar a sua presença. Em contexto de pureza, de santidade, quando há um ajuntamento de pessoas com essa mentalidade de que Deus é santo e exige que nós sejamos santos também. Mateus 5, 8 diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem que verá a Deus? Os puros de coração. Deus se manifesta na pureza, na santidade. Salmo 24, 3 e 4 diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? Aqueles que têm coração puro e mãos limpas. Então Deus quer habitar no nosso meio, Deus quer se revelar a nós, mas não de qualquer jeito, e não de qualquer forma. Isso não quer dizer que você precisa ser perfeito para que Deus se manifeste, se revele a você. Senão nenhuma pessoa na face da terra ia poder ter uma revelação de Deus, ia poder ter um toque dele. Mas qual que é o nosso papel então? Hebreus 12, 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não existem atalhos, métodos e fórmulas para que Deus se manifeste. Existe o andar em santidade. Isso significa amar o que Deus ama e repugnar, odiar o que Deus odeia. O que existe para que a presença de Deus se manifeste é quebrantamento, lágrimas e arrependimento, cara. Uma vida de santidade e arrependimento. Agora vai ser difícil ler o nome do cara aqui. Frank Bartleman, ele foi um pioneiro no avivamento da Rua Azusa. Ele diz que a profundidade do seu arrependimento vai determinar a estatura do seu avivamento. Eu não consigo lembrar de alguém melhor para falar de arrependimento do que Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu pecado com Batseba e do homicídio contra Urias. Você vê nele uma atitude de alguém que assume aquilo que fez, diferente de Adão, que joga para Eva, diferente do rei Saul, que tentou se defender de todas as formas ali. Davi, ele assume o BO, cara, ele fala, fui eu que fiz, pequei contra o Senhor. E você percebe o desespero, o pesar que cai sobre ele, quando ele escreve, não retires de mim o teu espírito, eu sei que o que eu fiz, foi eu que fiz isso, mas eu te peço, não retires de mim o teu espírito. Davi sabia o que era uma vida sem o espírito, cara, a ponto dele clamar de forma desesperada, não aparte de mim o teu espírito. Davi assume e confessa o seu pecado, quebrantado e triste, cara.
O arrependimento, ele tem que doer mesmo. Tem que doer, ele tem que ser amargo. E Paulo fala em 2 Coríntios 7 de uma tristeza segundo Deus. Que ela é boa. Que a tristeza que vem da parte de Deus, ela nos conduz ao arrependimento e posteriormente à salvação. Não uma tristeza que Deus gera em nós como um fim em si mesmo, para te deixar triste, mas é uma tristeza que vai te gerar um arrependimento e posteriormente a caminhos de salvação, a novidade de vida. Eu coloquei uma frase também de A.W. Tozer. Ele disse que é impossível se arrepender sem de fato ter uma profunda decepção consigo mesmo. Então eu gostaria agora que por uns 30 segundos você fechasse os olhos e pedisse para o Espírito Santo sondar o seu coração a respeito de atitudes, de lugares que você tem ido, de coisas que você tem feito. E provavelmente Ele vai te mostrar algo que você precisa entregar para Ele, se arrepender. Amém? Amém? Se Ele tocou algo em você, não resista, cara. Só entrega para Ele, confessa para alguém, que Deus tem novidade de vida para você. É uma vida de intimidade. O convite de Deus para nós hoje é para uma vida de intimidade, não de encontros esporádicos com a presença dEle. E quanto mais intimidade você gerar em Deus, mais fome e sede Ele vai gerar em você. A matemática do reino ela é invertida. Você tem fome por Deus, Ele sacia essa fome, mas logo em seguida Ele te dá mais fome ainda. É um ciclo infinito de busca por Deus, porque Ele mesmo é infinito. O que nos leva ao ponto 2. Como posso provar da presença revelada de Deus, então? Primeiro ponto, vida de santidade e arrependimento. Segundo ponto, fome e sede pela presença de Deus. Abra mais uma vez, por favor, em Salmo 27. Salmo 27, versículo 4. Também é um texto bem conhecido, né? Uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Você entende o que Davi está dizendo aqui? É como se ele estivesse dizendo: Deus, eu não quero apenas encontros esporádicos com a tua presença, eu quero a tua presença revelada todos os dias na minha vida. E se Davi está orando isso, cara, é porque provavelmente isso é possível de acontecer. É possível sim que você tenha encontros com a presença revelada de Deus todos os dias, cara. Apocalipse 22, 17 diz: aquele que tem sede, venha e beba, e quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Eu pesquisei o significado original dessa palavra sede, e ele é muito rico, cara. Sede significa dolorosa necessidade, ansiar desesperadamente por coisas pelas quais a alma é refrescada e fortalecida. Então a pergunta é hoje: qual que é o tamanho da sua sede? E no texto fala: quem quiser, venha e beba de graça. O verbo querer significa estar determinado a. Então não é um querer que ele é passivo. Como quem diz: Deus, eu quero a sua presença, eu estou aqui, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar. Não. O convite das Escrituras é: Deus, eu quero a sua presença, é isso que eu vou buscar, nem que para isso eu tenha que abrir mão de várias coisas, cara. É esse o nível de busca que Deus espera de nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O nível de busca que Deus requer de nós é de todo o nosso coração. Todo o nosso coração. E se você fizer essa oração, eu creio que é uma oração candidata a Deus responder sim. Ó. E Ele vai permitir você carregar da presença dEle
o máximo que você estiver disposto a proteger zelosamente essa presença, cara. Proteger, a Bíblia fala, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Proteja essa presença no seu coração. Porque o mundo vai tentar tirar isso aí de você. Vão chegar muitas ofertas, muitos convites, mas você deve proteger isso com todas as suas forças. Eclesiastes 10:1 diz que um pouco de mosca morta é o suficiente para contaminar um frasco inteiro de perfume. Ou seja, não precisa de muito para você perder essa presença. Basta uma fofoca, basta você falar mal de alguém pelas costas, essa presença já vai... Peguei muita gente agora, né? Essa presença já vai saindo, cara. Então, proteja isso de forma zelosa. Enquanto eu preparava essa palavra, eu sentia da parte de Deus que Ele ia chamar alguns de vocês aqui para um tempo maior de consagração na presença dEle. Um tempo maior de separação, de consagração mais intensos. É como se Ele fosse levantar alguns nazireus aqui essa noite. Se você lembrar comigo, nazireu significa separado para refletir a glória de Deus. Removido dos padrões comuns, não errados, comuns, para andar nos padrões de Deus. Então, se Ele está chamando você, Ele quer gerar algo na sua vida, cara. Se Ele está te convidando, está queimando seu coração para um tempo maior de consagração na presença dEle, Ele quer gerar algo em você. Eu me lembro de anos atrás, bem antes de eu casar, eu morei sozinho aqui por muito tempo. E em um dos quartos do meu apartamento, eu fiz lá um quarto de oração. Então eu enchi de versículos bíblicos, de frase, de livro. Eu só entrava nesse quarto para orar, para ler a Bíblia. Eu não fazia mais nada ali. E nesse quarto eu passava horas, cara, horas. Eu tive muitos encontros com Deus ali. Mas chegou um momento que ainda parecia que faltava algo para Deus preencher. Por mais que eu buscasse, só por querer estar com Ele, faltava ainda algo a ser preenchido por Deus. Foi então que um dia eu, dirigindo para o trabalho, eu me vi falando: Deus, eu vou fazer um jejum. Eu não vou comer nos próximos 3 dias, eu vou ficar só na água, porque eu vou deixar de alimentar o meu corpo físico para que o Senhor me alimente de coisas espirituais. E foi isso que eu fiz, cara. Eu fiquei os 3 dias sem comer, não morri. Eu achei que eu fosse morrer de tanta fome, mas eu não morri. E impressionante, quando eu ia ter o meu tempo com Deus, parecia que Ele estava pertinho, cara. Parecia que o céu baixava no meu quarto, assim. Eu tenho comigo que, na verdade, Ele sempre esteve ali, mas eu não percebia a intensidade que Ele estava ali. E o tempo de consagração, de fome e sede, abriu os meus olhos para uma nova dimensão da presença de Deus. E essa é a minha experiência, não precisa ser a sua. Mas depois desse tempo de consagração, algo foi ativado na minha vida. E eu percebi a manifestação de alguns dons. Eu comecei a ver pessoas sendo curadas, eu comecei a ver Deus agindo de forma sobrenatural. E antes eu achava que isso estava reservado exclusivamente para os grandes homens de Deus. Se você lembrar de Jesus, quando Ele jejua 40 dias, a Bíblia fala que Ele foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo. Depois desse tempo de consagração, Ele regressa do deserto, dessa vez no poder do Espírito Santo. Então, ou seja, até na vida do próprio Jesus, algo foi gerado nesse tempo de consagração, nesse tempo de separação para Ele. Mas tudo começa com uma fome e sede por Deus. E se é com você que Deus está falando, está te chamando para esse tempo de consagração, apenas obedeça e deixe o resto com Ele. Amém? É no altar do seu coração que o pastor Pedro pregou. Ele usou aquela palavra hebraica lebab, que é quem se assenta no trono do seu coração. É nesse lugar que o amor ardente de Deus se encontra com a sua fome. Então, mais uma vez, a pergunta hoje é: qual a intensidade da sua fome por Deus? É como se tivesse um banquete aqui, com muita comida. E se você tiver com muita fome, você vai comer pra caramba, cara. Mas se você tiver com pouca fome, você não vai comer muito. Então, se você está cheio de coisas do mundo, cheio de distrações, você não vai ter tanta fome de Deus. Ao passo que se você priorizar a presença de Deus, Ele vai estimular essa fome. Ele vai te dar mais fome,
mais fome, e é um ciclo infinito, como eu falei. Trouxe uma frase aqui de nome difícil também, Smith Wigglesworth. É necessário que estejamos dispostos a pagar qualquer preço. Não importa o quanto custa, qualquer preço vale o seu sorriso e a sua presença. Como podemos provar da presença revelada de Deus? Ponto 1, nós vimos vida de santidade e de arrependimento. Ponto 2, fome e sede pela presença de Deus. Um tempo de consagração, de separação para Ele. E o ponto 3, proporcionando encontros com Jesus para pessoas que ainda não o conhecem. Abra, por favor, em Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 29. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Pula agora para o 34. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com Ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Você já percebeu como algumas pessoas, elas parecem ter uma relação mais estreita com Deus? Parece que o cara, sei lá, ele é mais chegado de Deus, né? Não sei explicar. São pessoas que andam com uma maior consciência da presença de Deus durante o dia todo, cara. Né? Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente faz devocional, meia hora, 1 hora, acaba ali e vai trabalhar. Vai fazer as coisas e não fala mais com Deus. Esquece que Ele quer manter comunhão constante com a gente durante todo o dia. Talvez a gente ache que Deus só fale conosco naquele momento ali. E pelo fato da gente nem esperar que Deus fale conosco durante o dia, a gente deixa esse canal de conexão fechado. Mas não. Deus quer falar conosco o tempo todo. O tempo todo Ele quer se revelar. E tem gente que entende isso, cara. Ele está conversando com Deus o tempo todo, Ele está próximo. Ele sabe como o Espírito Santo se sente. Essas pessoas, elas conhecem aquilo que John Bevere chama de a personalidade do Espírito Santo. Então, ou seja, ela conhece muito bem o que entristece o Espírito Santo. Apesar da Bíblia dizer isso, ela conhece de forma personalizada para ela, cara. O que ela faz que deixa o Espírito Santo triste. E o fato dela saber que ela pode entristecer o Espírito Santo causa certo temor nela. Então, são pessoas que cuidam muito com aquilo que elas pensam, com aquilo que elas falam, em qual roda de conversa que elas vão estar. São pessoas que têm lágrimas nos olhos. Você começa a falar as coisas de Deus com ela, a pessoa começa a se emocionar e ela já fala o que Deus falou com ela. E você é muito abençoado por a vida dessas pessoas. E essas pessoas, elas entendem o que o Espírito Santo quer fazer onde eles estão, quem Ele quer tocar ali. E pensa no negócio que Deus quer fazer. É tocar o coração de pessoas, é se revelar para pessoas que ainda não conhecem Ele. A presença revelada em minha vida também está relacionada a proporcionar encontros com Jesus para as pessoas ao meu redor. Isso acontece quando a minha casa, meu trabalho, minha faculdade começa a ser afetado. Não de forma forçada, mas de forma orgânica, né? O meio onde eu vivo começa a ser afetado pela minha intimidade com o Espírito Santo. Assim como no texto que nós lemos, onde Moisés aparecia com o rosto brilhando, quando a gente se consagrar a Deus, cara, tirar tempo com Ele, talvez o nosso rosto, né, não chegue a brilhar,
mas nas nossas atitudes, nas nossas palavras, as pessoas vão ver, esse cara é diferente, essa moça é diferente. A gente sabe que a presença revelada de Deus, de fato, ela vai se dar um dia, quando a Bíblia diz que um dia toda a terra será cheia do conhecimento da sua glória. Mas até lá, até que esse dia chegue, eu e você temos a graça, o privilégio de experimentarmos aquilo que Hebreus 6 diz, se chama de poderes do mundo vindouro. É quando as coisas que estão no céu começam a acontecer aqui na terra, em pequenas porções. E Ele usa a minha vida e a sua vida para sermos esse canal do céu aqui na terra. É só você se lembrar de como Deus usou a vida do profeta Daniel no meio secular de seu tempo. Teve um episódio lá que o rei tem um sonho, ele chama os conselheiros, ele chama todo mundo lá, e ele fala assim, ó, vocês têm que falar o que eu sonhei e a sua interpretação. E ninguém consegue, ninguém sabe falar isso daí. Aí lembram de Daniel, peraí, tem um homem lá, que é servo do Deus vivo, ele pode ajudar o Senhor. Então ele manda chamar Daniel, e fala, Daniel, ó, tem que falar o que eu sonhei e o significado. O que Daniel faz? Dá só um minutinho, eu vou orar ao meu Deus, Ele vai me responder e eu vou vir te falar. Isso acontece, eu vejo a ousadia dele, cara, numa certeza que Deus ia falar com ele ia ouvir Deus, ia ser certeiro. O sonho e a interpretação. Deus pode e quer nos usar dessa forma também. Em Marcos 16 diz que o Senhor cooperava com os discípulos, confirmando a mensagem deles, fazendo uso de sinais e maravilhas. E aqui eu quero fazer um merchan do ID, lá na sexta-feira. A gente prova disso quase todas as sextas-feiras, cara. Não vou dizer que é toda sexta, mas quase todas as sextas, cara, Deus se revela, se mostra de forma sobrenatural. É perna que cresce, é braço que cresce, é gente que travada de movimento, que não conseguia fazer, a gente ora e ela começa a fazer o movimento. Outro dia tinha uma moça com 2 calombos no joelho, decorrente de uma lesão que ela teve. A gente orou e os calombos sumiram na hora, cara. O joelho dela ficou seco, na hora. Isso é a presença revelada de Deus. E o mais interessante é que quando você proporciona encontros com Jesus para as pessoas, você também se encontra com Jesus, cara. Quando você leva alguém até Ele, você também chega perto dele. E a presença se revela, tanto para a pessoa, como para você. Eu me lembro de um churrasco que eu e a Gabriela fomos numa virada de ano. Tem uns anos já. Natal a gente passa aqui com os pais dela e Ano Novo com os meus pais. E teve um dia que teve esse churrasco. Era com os amigos meus que eu conheci desde a infância, né? Eu me converti com 16, com 17 eu vim para cá. Então, eu não tive tanto tempo de ministrá-los. Mas esse churrasco eu vi uma oportunidade, eu vi uma porta sendo aberta. O meu irmão ligou, ele perguntou, ó, vai ter o churrasco lá? Você vai? Eu falei, eu vou, cara, acho que é uma oportunidade, né, de ministrar eles. E se eu ver que o ambiente está começando a ficar pesado, eu vou embora. Mas você já parou para pensar se o Espírito Santo aparecer lá? Perguntei para ele. Aí ele falou, eu acho meio difícil, cara. Falei, então pode dar meu nome que eu vou. Vai eu e a Gabriela, nós vamos. Aí chegamos lá, carninha, maionese, farofinha, pá, gostoso, né? E o dono da casa, tempos atrás, ele tinha me mandado um rap em forma de oração, uma oração em forma de rap. E no final desse rap tinha aquela música Nada Mais Satisfaz Minha Alma. Vocês conhecem? Não vou cantar aqui, senão vocês vão sair e vão me deixar sozinho aqui. Mas no final ele emendava nessa música. Aí a gente está lá e ele colocou na TV um outro rap para tocar. Estava lá, Salmo 46. Era o Salmo 46 em forma de rap. Aí eu perguntei para ele, falei, mano, esse cantor aí, ele é o mesmo daquele que você me mandou? Ele falou, não, esse é outro, vou colocar aquele lá. Aí ele colocou aquele rap que no final tem Nada Mais Satisfaz Minha Alma.
Eu falei para ele, falei, não sei se você já ouviu, mas a versão original dessa música ela é muito bonita. Muito bonita. Ele falou, eu não ouvi não, cara, deixa eu colocar aqui. Aí ele colocou o louvor para tocar no churrasco. Aí eu cutuquei a Gabi e falei, você está percebendo o que está acontecendo aqui? Está tocando um louvor, de forma aleatória, num churrasco. Essa galera aqui, daí o pessoal já parou de fazer o que estava fazendo, olhou, que música que esse cara pôs aí, né? Aí, como se não bastasse, o dono da casa falou, cara, essa música aí, sei lá, estou sentindo um negócio aqui dentro, cara, é algo bom, estou ficando leve. Aí eu falei, o que você está sentindo é bom? Ele cara. Você quer que isso aumente? Ele, eu quero. Eu falei, então senta aqui. Aí eu pus uma cadeira do meu lado aqui. Ele estava do outro lado da mesa, então a mesa inteira estava ouvindo a nossa conversa. Aí ele veio, sentou, comecei a orar por ele. Ele começou a chorar. Ele chorava e ria, né? Não se decide, né? Ou chora ou ri. Chorava e ria. Aí ele voltou para o lugar e o clima do churrasco acabou ali, né? Ficou um silêncio ali, né? Aí eu falei, você tá bem aí, mano? Ele, tô, cara. É bom isso aí? Ele, O que você sentiu? Ele, uma paz, sei lá, nunca tive isso, cara. Você quer mais? Ele, quero. Então senta aqui de novo. Aí ele veio, voltou, sentou. Eu comecei a orar por ele de novo e a mesma coisa. Ele chorava e ria. Aí teve uma hora que eu peguei, fiquei de pé e falei, pessoal, vocês não me levam a mal não? Vamos fazer uma roda aqui, vamos dar as mãos, ó. Quero fazer uma oração por todo mundo. Aí o pessoal, não, vamos lá. Deram as mãos assim, eu comecei a orar. Oração mais simples que você possa imaginar, cara. Bem 1,99 mesmo. Simples, cara. Aí eu terminei de orar, silêncio na roda, né? Eu perguntei, vocês estão bem, pessoal? Vocês estão quietos aí? Sentiram alguma coisa? Aí um fala assim, vontade de chorar, cara. Vontade de chorar. Aí eu também, cara, eu quero chorar também quero chorar. Eu falei, então vamos fazer uma fila agora aqui, ó, que eu vou orar um por um, os homens vêm comigo, as mulheres vão com a Gabi. A gente começou a orar, cara, e o churrasco virou um culto, né? A gente começou a orar. Teve um que eu orei, começou a chorar, me deu um abraço, molhou tudo minha roupa aqui, me agradeceu. Aí teve outro que eu orei também, ele começou a tremer, a perna começou a tremer assim, tremeu. Falei, cara, o que está acontecendo aí? Ele, não sei, cara, está tremendo minha perna aqui, tremendo. Aí eu tive um discernimento, eu pus ele num banco e eu medi a perna dele. E a perna que estava tremendo era menor do que a perna que não estava tremendo. Aí eu chamei o churrasco todo, eu falei, vem ver aqui, ó, o que vai acontecer aqui, ó. Todo mundo ficou olhando assim. E se eu não me engano, o dono da casa era ateu. Aí eu falei, perna cresce em nome de Jesus. A gente viu aquela perna crescendo na nossa frente assim. E todo mundo naquele churrasco foi impactado, cara. E quando a gente percebeu que fez o que devia ter feito lá, a gente foi embora, porque eu não consigo mais ficar acordado até tão tarde assim. Mas foi algo muito precioso. Então, Deus anseia se revelar, cara. Deus quer se revelar. A forma como vai acontecer na sua vida, eu não sei. Você vai precisar fazer esses 3 pontos aqui para descobrir. Você vai precisar se esforçar para andar em santidade. Você vai precisar ter fome e sede pela presença de Deus. E proporcionar, você vai precisar ser intencional em proporcionar encontros com Jesus para as pessoas. Fica o convite para você ir sexta-feira lá. Tem sido muito especial. Eu amo ir. Eu vou bem cansado porque eu saio de uma aula, mas é sempre gratificante, cara. Você vê Deus agindo ali, tocando pessoas e usando nossas vidas de gente comum, cara. Gente comum, mas que ama estar nesse lugar. Amém? Como eu falei, nós precisamos ter em mente que mais do que a gente querer que Deus se manifeste e se revele, o próprio Deus quer se revelar para nós, mas não de qualquer forma e não de qualquer jeito. Porém, se você está se esforçando para levar uma vida santa, se você tem fome e sede da presença de Deus e tem sido intencional em proporcionar encontros com Jesus no contexto onde você está, logo, logo a presença dele vai se revelar para você, vai se manifestar, ele vai te usar. Você vai conhecer a face de Deus de uma forma que você não conhecia antes.
Eu gostaria que a gente tirasse os minutinhos para escutar a Deus. Eu creio que Ele vai falar algo específico com alguns aqui a respeito desses 3 pontos. Para alguns Ele vai falar sobre arrependimento, algo que você precisa entregar no altar dele. Para outros Ele vai te chamar para um nível maior de consagração, de separação na presença dele de forma mais intensa. E para outros Ele quer derramar ousadia sobre você. Então a gente vai fazer assim, eu vou fazer uma oração e você vai ficar em silêncio apenas para ouvir a voz dele. Tá bom? Espírito Santo, fala conosco. Move em nosso meio. Aumente a tua presença aqui, Senhor. Mostre-te poderoso essa noite, Pai. Começa a tocar, a passear aqui, Espírito Santo. E vem, Senhor, de forma íntima e poderosa. Começa a tocar em lugares que só o Senhor tem acesso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Senhor. Fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo.